Você já sentiu aquele arrepio na espinha quando uma inteligência artificial cria uma imagem do nada, escreve um texto com a sua voz ou vence um jogo que achávamos ser o auge da estratégia humana? É uma mistura de fascínio e medo. Por décadas, a ascensão das máquinas era um roteiro de ficção científica confinado às telas de cinema. Tínhamos dois grandes pesadelos para escolher: a aniquilação total de O Exterminador do Futuro ou a prisão mental silenciosa de Matrix. Um era um apocalipse de metal e fogo, o outro uma escravidão de zeros e uns. Mas agora o roteiro escapou. A inteligência artificial não é mais uma fantasia distante. Ela está aqui, em nossos telefones, em nossos trabalhos, em nossas vidas. E com ela, a pergunta deixou de ser "e se?" para se tornar "e agora?". Mas qual pesadelo está realmente batendo à nossa porta? O da aniquilação física liderada por uma Skynet ou o da escravidão silenciosa da mente, orquestrada pelas máquinas de Matrix? E mais crucial, existe uma terceira via, um manual de sobrevivência para a humanidade nesta nova e assustadora era. Fique comigo, pois a resposta a essa pergunta definirá o nosso futuro e ela será revelada no final deste vídeo. Lembre-se de como era antes, o mundo pré-2020. A internet era uma ferramenta, uma janela para o mundo. As redes sociais, em teoria, serviam para conectar pessoas. A tecnologia era um ativo que trabalhava para nós, previsível, controlável. Havia uma linha clara e reconfortante entre o Criador e a criação, entre a mente humana e o código da máquina. A vulnerabilidade desse sistema não estava em seus firewalls, mas em nossa crença ingênua de que seríamos para sempre os únicos no comando, os únicos capazes de criar, de sentir, de sonhar. Vivíamos em uma economia de certezas, onde o ativo mais garantido era a supremacia da consciência humana. Nós éramos os protagonistas dessa era, a humanidade. E nossa ambição era clara: construir um futuro melhor, mais fácil e mais conectado. Sonhávamos com carros voadores, curas para doenças e conhecimento universal na ponta dos dedos. Nossa meta era usar a tecnologia para resolver os problemas do mundo real, para nos libertar do trabalho pesado e nos dar mais tempo para sermos humanos. Era um plano de negócios otimista, com um retorno sobre o investimento que parecia infinito. E então, o colapso. Não foi um crash na Bolsa de Valores, mas um crash em nossa definição de realidade. Aconteceu quando o ChatGPT escreveu seu primeiro poema convincente, quando o Midjourney pintou sua primeira obra-prima digital, quando uma IA compôs uma sinfonia que nos emocionou. Nesse momento, o monopólio humano sobre a criatividade, a inteligência e a arte foi liquidado. As regras do jogo que jogamos por milênios foram reescritas da noite para o dia por uma força que não entendíamos completamente. O mundo que conhecíamos, o nosso status quo, faliu. E agora estamos na fornalha. O crisol do século XXI. Estamos sendo educados na marra, em uma nova economia definida pela escassez de verdade. Cada dia é uma lição sobre como diferenciar um deepfake de um vídeo real, uma notícia gerada por IA de um fato jornalístico. É uma educação brutal em gerenciamento de crise perceptual. As escolhas moralmente ambíguas estão por toda parte. Usamos a IA para fazer o trabalho que antes definia nossa carreira? Automatizamos um setor e criamos desemprego em massa em nome do lucro e da eficiência? Cada escolha é um passo em um território desconhecido, sem mapa e sem garantia de retorno. Neste caos, somos forçados a fazer um juramento, uma decisão que definirá nosso futuro. De um lado, o caminho da resistência, lutar para regular essa tecnologia, para proteger os empregos humanos, para valorizar a autenticidade e para manter a IA como uma ferramenta, não como um oráculo.
Do outro, o caminho da aceitação passiva, abraçar a conveniência, delegar nosso pensamento, fundir nossa realidade com a dela e torcer pelo melhor. Não há meio termo. Este é o nosso ponto de não retorno. A decisão que estamos tomando como sociedade, neste exato momento, é o nosso juramento. Nossa relação com a IA é a aliança estratégica mais complexa da história. Ela é uma parceira de negócios fenomenal. Ajuda cientistas a descobrir novos medicamentos, acelera a inovação e otimiza nossos sistemas. Os ativos que ela traz para a mesa, velocidade, capacidade de dados, eficiência, são incomparáveis. Mas qual é o conflito de interesses nesta parceria? Nós buscamos propósito, bem-estar e crescimento sustentável. A IA, por enquanto, busca apenas completar a tarefa que lhe foi dada, com máxima eficiência, sem se importar com as consequências humanas. Estamos nós no controle desta aliança, ou estamos nos tornando um sócio minoritário em nossa própria empresa, a Humanidade SA. Toda crise tem um custo que não pode ser medido em dinheiro. É a perda irrecuperável. É a falência emocional. O que acontece quando a carreira de alguém é destruída por um deepfake malicioso? Quando um sistema de crédito algorítmico nega a alguém a chance de uma vida melhor com base em dados frios e preconceituosos. Ou, mais sutilmente, quando uma geração inteira prefere a companhia previsível e agradável de um chatbot à complexidade de uma relação humana real? Essa é a dívida que estamos acumulando. A perda de confiança, a erosão dos laços humanos, o esvaziamento da experiência real. Nenhum avanço tecnológico pode compensar essa falência. Cedo ou tarde, o balanço final chega. O momento da grande realização. Olhamos para a nossa planilha e vemos os resultados. No lado dos ativos, ganhos de produtividade sem precedentes, conveniência, acesso à informação. No lado dos passivos, potencial para desinformação em massa, atrofia de habilidades críticas, dependência tecnológica e uma crise de propósito. É nesse momento que percebemos o que realmente importava. Os ativos verdadeiros não eram a eficiência ou os dados, mas nossa capacidade de pensar criticamente, de criar com intenção, de sentir empatia, de nos conectarmos uns com os outros. Bens que não podem ser programados. O que acontece se não agirmos? A dissolução final. Um futuro onde a maior parte da cultura, da arte, das notícias e das interações online é gerada por IAs, para IAs. Um mundo onde a realidade humana se torna um produto de nicho. Neste cenário, a humanidade se torna a dona de um império tecnológico que ela não controla mais. Rica em automação, mas pessoalmente falida das qualidades que a tornaram humana. É o fim da linha, não com uma explosão, mas com um fade-out silencioso, enquanto nos tornamos passageiros em nosso próprio planeta. E isso nos traz de volta à nossa pergunta: Skynet ou Matrix? Aniquilação ou escravidão? A resposta, a lição final desta jornada, é que o verdadeiro perigo é que não se trata de uma escolha. Os dois pesadelos representam duas faces da mesma moeda. O risco Skynet, o do poder bruto, é o medo de perdermos o controle de nossas ferramentas físicas como armas autônomas. Esse risco deve ser gerenciado com regras, tratados e regulamentação forte. É uma batalha coletiva travada por governos e cientistas. Mas o risco Matrix, o do poder sutil, é a verdadeira guerra de nosso tempo e é travada dentro de cada um de nós. A prisão mental não será imposta, ela será escolhida em troca de conforto e entretenimento. O manual de sobrevivência, portanto, tem duas frentes. Coletivamente, precisamos de rédeas, mas individualmente, a arte da sobrevivência é fortalecer o que nos torna humanos. É escolher o livro em vez do resumo automático. É ter uma conversa difícil em vez de uma interação fácil com um bot.
É aprender uma habilidade em vez de delegá-la. É duvidar, questionar e buscar ativamente a realidade, mesmo que ela seja mais complicada e menos agradável que a simulação. A ameaça não é a máquina se tornar humana, mas nós nos tornarmos máquinas. Essa discussão te deixou mais otimista ou mais preocupado? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos criar uma comunidade para debater o nosso futuro. Se você gostou desta análise, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir. E lembre-se, o futuro não é algo que acontece conosco, é algo que construímos.